Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Bem-vindo de volta. Estamos na aula de número 9 sobre escatologia da alma e hoje nós trataremos sobre a morte física, a separação entre a alma e o corpo. Se essa é a primeira aula que você vê que o YouTube te mostrou, saiba que na descrição deste vídeo eu vou deixar o link para as demais aulas da playlist, onde você pode estar acompanhando desde a primeira aula. Amém? Glórias a Deus. Hoje, meus irmãos, vamos falar sobre uma realidade que todos conhecem, mas que poucos realmente compreendem profundamente: a morte física. Nada é tão universal quanto a morte. Ela alcança ricos, alcança pobres, homens e mulheres, jovens e idosos, crentes e descrentes. A morte, meus irmãos, é o único acontecimento inevitável da existência humana, desde o momento em que o pecado entrou no mundo. Existe a morte física. Porém, quando olhamos para a morte pela luz da palavra de Deus, e hoje nós vamos ver muitos versículos mesmo. Por isso já pode pegar aí a sua caneta, o seu papel, pause esse vídeo, pega a caneta, pega o papel, porque iremos ver muitos versículos hoje. Nós podemos perceber, meus irmãos, que a Bíblia, ela não descreve a morte como o fim da pessoa, mas como um evento, um momento, uma transição e, acima de tudo, uma separação entre duas partes do nosso ser. A melhor definição de morte está registrada em Eclesiastes 12:7, onde está escrito: "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." Eclesiastes 12:7. Neste único versículo está contida toda a compreensão teológica sobre a morte física. O pó, isso é, o corpo físico, retorna ao pó da terra, enquanto o espírito, a parte imaterial do homem, volta para Deus. Aí é claro, uns vai para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. A morte, meus irmãos, ela não é destruição. A morte não é extinção da existência. A morte não é aniquilação da alma, e muito menos perda da consciência. Eu sempre vou bater nessa tecla, sempre vou voltar a esse assunto. A morte é separação. Quando uma pessoa ela morre fisicamente, o seu corpo, esse corpo, ele deixa de funcionar. Mas a sua alma, ela continua plenamente viva diante de Deus. Essa realidade ela fica clara desde os primeiros capítulos da Bíblia. Quando o homem pecou, Deus anunciou o resultado da queda, não como o fim da existência humana, mas como a sentença sobre o corpo. Em Gênesis 3,19, Deus disse: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás." Deus não disse: "Em espírito deixarás de existir", e nem "a tua alma será destruída." Ele declarou apenas que o corpo retornaria ao pó. A morte física é consequência do pecado,
mas o pecado não destruiu a alma humana, no sentido de aniquilação da existência. O apóstolo Paulo explica isso com clareza em Romanos 6, 23, quando afirma: porque o salário do pecado é a morte. E também em Romanos 5,12 ele declara: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A morte física, meus irmãos, é o resultado direto da entrada do pecado no mundo. Porém, ainda que o corpo esteja sujeito à morte, a alma não deixou de existir. Se a alma fosse destruída na morte, nada mais faria sentido. Não haveria juízo, não haveria céu, não haveria inferno, nem salvação ou condenação. A redenção perderia seu significado, a Bíblia inteira seria incoerente. Portanto, a morte física toca apenas a parte material do ser humano, enquanto a parte espiritual continua viva. Podemos ver esta verdade logo na primeira morte registrada na história da humanidade. Em Gênesis 4:8 está escrito: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Abel morreu fisicamente. Seu corpo caiu no chão. Porém, 2 versículos depois, Deus já declara algo surpreendente. Ali em Gênesis 4:10, o Senhor diz: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Ora, meus irmãos, pensem comigo. Se Abel tivesse deixado de existir, não haveria clamor algum. Não é verdade? O autor de Hebreus confirma que Abel continuou existindo após a morte. Está em Hebreus 11:4, onde podemos ler: por ela, depois de morto, ainda fala. Abel morreu fisicamente, mas a sua existência não cessou. Ele ainda fala. Isso prova que a morte física não silencia a alma. Paulo também faz uma distinção entre a parte física e espiritual do ser humano. Em 2 Coríntios 4,16, ele afirma: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem exterior é o corpo, sujeito a fraqueza, envelhecimento e morte. O homem interior é a alma, que não envelhece e não é destruída pela morte física. O corpo pode se deteriorar, mas a alma, ela permanece ativa. Por isso ninguém deixa de existir quando morre. A morte física é real, mas não é final. O corpo para, a alma continua. Meus irmãos, a Bíblia também deixa claro que todos morrerão fisicamente, mas ninguém desaparecerá. Claro que aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento não provarão a morte física, né, meus irmãos? Mas aqueles que não tiverem essa bem-aventurança de estar vivo no momento da volta de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, provará a morte física. Em Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso a juízo. Aqui também nós vemos que não tem segunda chance, né, meus irmãos? A doutrina da reencarnação, várias vidas, várias oportunidades, cai por terra nesse versículo. Mas não é o nosso assunto hoje. Se depois da morte vem o juízo,
Então existe continuidade da existência. A consciência após a morte, a responsabilidade moral após a morte. A alma permanece viva porque ela será julgada. Se a alma deixasse de existir, não haveria juízo. Assim, a morte física não encerra a trajetória da pessoa, apenas a transforma. Tá tudo bem, meus irmãos? Qualquer coisa, pausem o vídeo, voltem às explicações, mas a aula de hoje ela é tranquila. Por isso, meus irmãos, Paulo usa uma palavra extraordinária para descrever a morte do crente. Em Filipenses 1:23 ele declara: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele não diz deixar de existir, ele não diz entrar na inconsciência. Ele diz partir, como quem muda de lugar. E ele explica o destino dessa transição em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, quando afirma: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A morte para o salvo não é perda, é mudança de morada. O corpo é deixado para trás, mas a alma vai habitar com Cristo imediatamente. A própria Bíblia usa expressões que confirmam que a morte é a separação e não cessação. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o texto registra algo profundo em Lucas 8:55. Está escrito assim o texto sagrado: e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. O espírito voltou. Isso significa que antes disso o espírito havia se separado do corpo. A morte aconteceu quando a alma saiu, e a vida voltou quando a alma retornou. O mesmo acontece na morte de Raquel, em Gênesis 35:18. E aconteceu que, ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, chamou o nome do seu filho Benoni. A morte é definida de maneira simples. Quando a alma saiu, ela morreu. Não quando o corpo se tornou frio, nem quando o cérebro deixou de funcionar, mas quando a alma se separou do corpo. A morte de Jesus também revela essa verdade com perfeição. Enquanto ele estava na cruz, em Lucas 23:46, ele declarou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entregou o espírito ao Pai, mas o corpo permaneceu na cruz. A morte aconteceu quando esta separação se completou. Poucos instantes antes, ele havia dito ao ladrão arrependido: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ambos morreram fisicamente naquele mesmo dia, mas continuaram conscientes no estado intermediário. Isso prova que a morte não anula a consciência, apenas estabelece a separação entre o corpo e a alma. Meus irmãos, toda a revelação volta ao ponto inicial de Eclesiastes 12:7, onde lemos: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo volta ao pó, porque é feito de pó, mas a alma volta para Deus, porque veio dele e pertence a ele. Se a alma fosse destruída, não haveria retorno. Mas a Bíblia é clara, existe retorno, existe continuidade, existe destino. Paulo chega a admitir que a consciência pode existir fora do corpo. Em 2 Coríntios 12:2, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos
Eu vou pôr entre parênteses aqui, mas vamos ler o versículo. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo não consegue explicar se a sua experiência ocorreu dentro ou fora do corpo. Mas o importante é que ele admite a possibilidade real de consciência fora do corpo. Isso confirma que a alma não depende do corpo para existir. A ressurreição também prova que a alma continua viva após a morte. Em 1 Reis 17, 22, lemos sobre o filho da viúva de Sarepta. E o Senhor viu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Reviver não significa ser recriado, significa que a alma voltou ao corpo. A morte é definida como a separação e a vida como a reunião. Por isso, quando Jesus fala sobre a ressurreição, no Evangelho de João 5, 28 e 29, ele declara: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os corpos estão nos sepulcros, mas as almas estão vivas e finalmente serão reunidas. Se a alma deixasse de existir, não haveria o que ressuscitar. A morte física também não elimina a personalidade das pessoas? Claro que não. Isso fica claro na revelação de Jesus sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16, 22 e 23, onde está escrito: e morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Depois da morte, o rico se lembra, fala, sente, percebe, reconhece e suplica. Nada da sua identidade foi apagada. A morte física não destruiu a sua consciência, apenas o separou do corpo. Para o salvo, a morte física é imediatamente seguida pela presença com Cristo. Paulo confirma isso quando afirma em 2 Coríntios 5,8: havendo deixado o corpo, estaremos presentes com o Senhor. Não existe intervalo de inconsciência, não existe tempo vazio, não existe suspensão da alma. A morte é transição instantânea. Por isso, Paulo declara com tanta coragem em Filipenses 1:23: partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas para o ímpio, meus irmãos, a morte física é seguida imediatamente pelo sofrimento consciente. Jesus declara no Evangelho de Lucas 16:23: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Ele não deixou de ser quem ele era, não perdeu a memória nem sensação. Ele ergueu os olhos e falou, ele suplicou, ele sentiu o tormento. A morte física não apagou a sua identidade, apenas o separou do corpo e revelou seu destino. Por fim, a morte física não é definitiva. Depois da separação entre a alma e o corpo, haverá reunião final na ressurreição. Essa é uma das verdades centrais na fé cristã. A morte não é o fim, é o intervalo antes da restauração completa.
Por isso, a morte nunca deve ser entendida como o destino final do ser humano. A morte é um evento temporário. A alma continua, o corpo aguarda e Deus completará o plano da redenção. Assim, depois de caminharmos juntos, meus irmãos, por esta revelação bíblica, podemos afirmar com absoluta segurança que a morte física não encerra a existência de ninguém. A morte é apenas a separação temporária entre a alma e o corpo. O corpo volta ao pó, a alma continua viva. A alma do justo vai imediatamente à presença do Senhor. A alma do ímpio vai ao Hades em tormento consciente. A memória, a identidade, a personalidade, tudo isso permanece, meus irmãos. E no grande dia da ressurreição, a alma e o corpo serão reunidos novamente. A morte é real, mas não é o fim. É apenas o momento em que aquilo que somos se separa do corpo que ocupamos e continua existindo plenamente, aguardando o cumprimento final da promessa de Deus. Glórias a Deus, aleluias! Meus irmãos, esta aula se encerra por aqui, até porque já estamos com quase 22 minutos de vídeo, e eu estou indo agora ministrar a Escola Bíblica Dominical. Então, fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e nos encontramos na próxima aula.